Eu não gosto de cuidar. Já faz alguns meses eu tava com a minha mãe na espera pra ela fazer uma cirurgia no hospital, né, naquelas capelinhas, salinhas de espera e tal, e tinha uma outra moça comigo, que não dá nem pra chamar de senhora, acho que ela não chegava a ter nem 60 anos, e essa moça puxou o papo e falou pra mim uma das frases que vão ficar marcadas na minha vida inteira, que foi: eu não gosto de cuidar. E já que vocês gostaram tanto do último vídeo que eu fiz aqui falando sobre esse tipo de assunto, vamos continuar esse assunto aqui hoje. Lá no meu Instagram eu fiz um vídeo falando sobre isso, exatamente sobre esse caso inclusive. Se você não me segue, esse é o momento, vai lá me seguir, é @TatiFerreira, lá a gente tem essas conversas com muito mais frequência do que eu tô conseguindo ter aqui no YouTube. Então começa a seguir lá, mas já se inscreve nesse canal aqui também, porque eu sei que veio muita gente nova no último vídeo, que às vezes não tá inscrito ainda. Se inscreve, deixa um like, até porque no vídeo passado eu pedi para vocês darem like, comentarem no vídeo, interagir, para melhorar os números e o algoritmo entregar o vídeo para mais pessoas, e deu super certo. Então, por favor, eu te imploro, deixa um comentário qualquer aqui, clica no inscreva-se, clica no curtir, porque isso faz com que essa conversa chegue para mais pessoas. Então, no caso, quem tava lá e essa moça tava aguardando também para a pessoa sair da cirurgia era o esposo dela. E ela falou isso de uma maneira tão natural e tão orgânica, que o que significa o que ela falou, junto com a naturalidade que ela falou, foram as duas coisas que mais me impactaram. Porque eu me identifiquei na hora e eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E eu sei que o simples fato de eu dizer para você, eu não gosto de cuidar, é algo que provavelmente está te fazendo me colocar numas caixinhas de maldade, de falta de generosidade, de sei lá, cara, às vezes você tá até achando que eu sou ingrata. Só que eu vou te explicar o que eu quero dizer aqui. O que eu quero dizer é que eu não acredito que eu tenha o dom do cuidado, o talento para isso. Não é uma coisa que eu gosto e quero e procuro fazer, cuidar, sabe? Porque pra mim, quando eu falo cuidado aqui, a coisa envolve muito perfeccionismo, detalhismo, tá atento o tempo inteiro, tá por conta de outra pessoa e etc. E eu acho que nesse caso, aí talvez tenha uma característica aqui que é bastante negativa, talvez você esteja pensando dessa maneira, eu acho que é um pouco também, que é a coisa de viver muito em volta do meu próprio umbigo, entendeu? Dizer isso tudo pra você significa que eu não cuido, que eu me eximo, que eu fujo de cuidar, que eu não vou atrás, que eu não ajudo, que eu não contribuo ou alguma coisa parecida? Não. E é por isso que não dá para colocar uma pessoa que te fala eu não gosto de cuidar dentro daquelas caixinhas que eu falei que eu achava que você estava me colocando, entendeu? São duas coisas totalmente diferentes. Tem gente que dedica a vida a isso. Por exemplo, gente que escolhe carreira de médico na área da saúde, enfermeiro especialmente, fisioterapeuta. São pessoas que, na minha concepção, tem que gostar de cuidar, porque você vai fazer aquilo o resto da vida, embora a gente saiba que não necessariamente, não é mesmo? Porque às vezes outras prioridades e outras necessidades fizeram com que aquela pessoa escolhesse aquela carreira, não necessariamente essa coisa do dom. E aí, lá no vídeo do Instagram mesmo, eu falei que eu sou muito mais uma pessoa de gostar e fazer bem uma parte de planejamento, de logística, de marcar coisa, de levar, de acompanhar, de estar perto, de proporcionar momentos, do que necessariamente de ser essa pessoa que é delicada, entendeu? Sabe? Pra mim, o gostar do cuidado tem muito a ver com uma delicadeza, com uma finesse no sentido de fazer as coisas de um jeito refinado. E eu sou muito mais prática do tipo, vamos fazer, vai dar certo, vamos nessa, vamos e me faz. E muita gente falou assim, mas Tati, isso também é um jeito de cuidar. Eu acho que é, mas são coisas diferentes, entendeu? O cuidado que eu tô falando é aquela coisa de, estar disponível o tempo inteiro, pronto para viver a vida da outra pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu morava na outra casa, aquela que eu morava antes de vir para cá, a gente foi acordado de madrugada com uma pessoa esmurrando o portão da nossa casa e gritando socorro, me ajuda, pelo amor de Deus. Levantamos eu e o Áureo, a Clara era um nenenzinho, fomos para fora para tentar entender o que estava acontecendo. Meu vizinho da casa de baixo tinha caído da escada do primeiro andar. Só que ele tinha caído direto. E a moça estava desesperada, sem saber o que fazer. Tinha já uma galera na rua, na porta da casa da pessoa. Tinha carros estacionados na garagem, carro estacionado na porta, porque aí outras pessoas já vieram. E a ambulância já tinha sido chamada. No caso dos bombeiros, que aqui na época não tinha SAMU. Isso tudo são informações que eu peguei enquanto eu estava lá na porta. Eu não sou o tipo de pessoa que instintivamente chegaria lá na filha, que foi a pessoa que esmurrou a porta, por exemplo, pegaria na mão dela, abraçaria, ficaria próxima
próximo e cuidando e não, vai ficar tudo bem ou qualquer coisa parecida. O que eu fiz automaticamente, depois só o Áureo foi me relembrar que eu tinha feito isso, porque eu nem tinha me ligado, liguei para os bombeiros mais uma vez, eles me confirmaram que a ambulância já estava a caminho, eu saí perguntando quem eram os donos daqueles carros que estavam na porta, pedindo para todo mundo liberar a rua, a galera que estava parada na porta, eu falei, vamos dar licença, todo mundo na calçada, porque na hora que a ambulância chegar, ela vai conseguir vir rapidamente, tira esses carros que estão dentro da garagem, porque se tiver que encaixar a ambulância dentro da garagem para fazer qualquer procedimento, ou até para colocar ele dentro da ambulância mais rápido, dá tudo certo, e aí o pessoal foi se movimentando e saindo. Você entendeu a diferença aqui? Ah, Tati, mas é cuidado também. Mas é um outro tipo de cuidado. E essa outra parte, eu até gosto. Eu acho até que isso também tem uma parte aí, uma parcela disso, ajudou a contribuir com a decisão que a gente teve de não ter um segundo filho. Porque os primeiros anos de um filho é esse outro tipo de cuidado. Por exemplo, agora que a Clara está com 6 anos, tem toda a parte do carinho, do cuidado, de estar presente, da coisa toda, que eu também gosto de fazer, mas não tem aquela coisa de eu ter que viver a vida dela, porque eu estava tendo que viver a vida dela nos primeiros anos, né? Porque senão, velho, não é igual um potrinho, né? Que você deixa e ele sai andando e vivendo e come e se vira. E assim, uma coisa que aconteceu lá no Instagram, suspeito que vai acontecer aqui no YouTube também, é que muitas outras pessoas se reconheceram com esse comentário dessa moça que falou lá. E muitas pessoas entenderam o meu ponto. Mas também teve uma ou outra que não entendeu nada. Por exemplo, teve uma que foi lá comentar, coitada da sua mãe, só que consigo ter pena. E eu passei as noites lá com a minha mãe, os dias lá que ela teve que ficar internada, cuidei dela aqui em casa depois. Não significa que eu não faça, só significa que eu não tenho um gosto enorme por isso. É óbvio que a gente vai cuidar e vai fazer tudo que é necessário, mesmo que a gente não tenha destreza ou não saiba, por aquelas pessoas que a gente quer ver bem, nem só por quem a gente ama, às vezes por um desconhecido na rua, não é mesmo? Pelo meu vizinho que eu nem conhecia. E aí, gente, um outro assunto abordado lá que eu acho que é legal da gente discutir aqui é essa obrigação de gostar do cuidado, de estar pronta para cuidar e disponível. Ela só é cobrada das mulheres, né? Vamos combinar? Ah, mas os caras também são cobrados na paternidade, não sei o que lá. Mas será que são? Será que são realmente cobrados? Ou será que é muito mais fácil para um cara ir comprar cigarro e sair fora sem ser julgado do que é para uma mulher, por exemplo? Significa que nenhuma mulher abre mão da maternidade e vai comprar cigarro? Não, mas a incidência e o julgamento tem peso diferente. Isso sem falar que, por exemplo, o cuidado dos idosos de uma família, ele geralmente é delegado para uma das mulheres da família, não necessariamente para os homens. Se fosse, por exemplo, um homem falando lá para mim, enquanto ele aguardava a esposa dele sair de uma cirurgia, eu não gosto de cuidar, será que teria o mesmo impacto que teve ela falando? E esse também é um assunto que a gente precisa discutir na adolescência, né? Tanto enquanto a gente está pensando em ter filhos, porque tem muita gente que tem filho na intenção de ser cuidado em algum momento nesse sentido da pessoa estar junto, presente o tempo inteiro, mas também enquanto o nosso papel dentro da sociedade na hora de cuidar de outras pessoas, seja como for. Agora a pergunta que eu quero te fazer para finalizar esse vídeo é: será que tá tudo bem não gostar de cuidar? Ou será que o simples fato de não gostar de cuidar também é um problema? Escreve nos comentários, vamos conversar sobre isso, conta a sua história, o que você pensa, vamos trocar essa ideia aí, porque eu acho que essa é a melhor parte desse canal aqui nesses 14 anos. E não se esqueça de se inscrever para você não perder nenhum outro vídeo, até porque eu prometi um no vídeo passado e fiz outro, mas vai vir aquele que eu prometi, hein?